Em Romanos capítulo de número 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escreve: "Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé." Querido, o nosso foco de hoje é: eu não me envergonho do evangelho. O apóstolo Paulo nos dá essa lição poderosa nesse texto tão simples, quando ele afirma dizer: eu não posso me envergonhar do evangelho. Mesmo trazendo algumas lutas e trazendo oposição, a mensagem do evangelho, ela requer o meu total comprometimento, a minha total dedicação. Entenda uma coisa, o apóstolo Paulo também escreve para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2, ele diz a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, insiste a tempo e fora de tempo. Ele insiste, ele aconselha, ele declara e fala, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. O apóstolo Paulo deixa bem claro que a pregação do evangelho é algo que precisa estar ativo na vida de um discípulo de Cristo. Não se envergonhar do evangelho é algo parece ser elementar, mas é necessário falarmos sobre isso nos dias de hoje. Estamos no processo, ao longo dessa semana, de aprender o que significa compartilhar Cristo. Entender que compartilhar a respeito de Cristo é também o nosso papel, como vimos no primeiro dia. Somos trabalhadores, somos cooperadores junto com Ele. Ou seja, para que o reino de Deus seja expandido, a intenção de Deus é nos dar oportunidades de participarmos do avanço do evangelho, do avanço do seu reino. Isso acontece através de pessoas que não se envergonham da mensagem que creem. Afinal de contas, o evangelho nos tocou e às vezes nós estamos tão envolvidos com a cultura eclesiástica, a cultura da igreja e o dia a dia com os irmãos, que nós imaginamos que talvez seja uma realidade apenas para quem já conhece a respeito. E a gente tenta se afastar um pouquinho, se distanciar um pouquinho, a gente passa para outros a responsabilidade de pregar o evangelho e até mesmo cogitamos a possibilidade de que a nossa contribuição talvez não faria tanta diferença, porque afinal de contas outros irmãos já fazem. Então, se eu não fizer, não vai fazer tanta falta. Não, querido, a verdade é que a pregação do evangelho é algo que precisamos tomar como um grande privilégio que nos foi concedido. E eu não posso me envergonhar desta mensagem. Eu não me envergonho do evangelho. Isso é especialmente aplicável nos dias de hoje, porque a cultura pós-moderna tem a tendência de ridicularizar as nossas convicções espirituais. Falar sobre o que esperamos, o que aguardamos, qual é a esperança da glória, a esperança da ressurreição, a esperança da volta de Jesus, falar sobre perdão dos pecados, falar sobre o que Jesus fez na minha vida, talvez sejam coisas tidas na cultura pós-moderna, ou pelo menos o inimigo quer nos fazer acreditar isso, que são coisas tidas como coisas que são irrelevantes e que não se aplicam no mundo real. E se nós permitirmos que esses pensamentos se infiltrem na nossa mente, nós passamos a nos envergonhar de uma mensagem que é o motivo do porquê somos livres. Nós temos que nos lembrar do poder do evangelho e que o evangelho não é algo ultrapassado, muito pelo contrário. O evangelho é vigente, ele é aplicável, ele é relevante e nós não podemos nos envergonhar dele. Portanto, eu quero inspirar você, eu quero entusiasmar você com esse convite. O convite de assumir essa responsabilidade ou aproveitar essa oportunidade de ser um pregador do evangelho. E existem muitas formas de pregar. A gente não prega apenas com o microfone nas mãos. Existem muitas formas de pregar. Às vezes a gente prega a caminho do trabalho com um colega de trabalho no carro, ou com um colega de classe na escola, ou com um vizinho à medida que conversamos e batemos papo no fim da tarde. Enfim, de formas diversas, nós precisamos apresentar ao Senhor aquilo que vemos como nossas limitações e pedir a Deus que nos capacite para que
eu não seja inibido de compartilhar do Evangelho, que eu não corra o risco de ser negligente com a graça com que fui apresentado. Então, querido, não se envergonhe do Evangelho. Tenha convicção de que a palavra de Deus, ela é real, verdadeira, e que não é nosso papel convencer a ninguém. O convencimento é papel do Espírito Santo de Deus. O nosso papel é pregar. Então pregue, fale com ousadia, com graça, fale com a convicção e apresente o seu Jesus pessoal, como falamos ontem, aquilo que ele fez na sua vida, mas não deixa de fazê-lo. Não se envergonhe do Evangelho que te salvou, que te libertou, que te restaurou, em nome de Jesus. Deus te abençoe e seja você também um pregador do Evangelho.